Salve, salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Ai, que delícia. Fala comigo, você que já me conhece, eu quero ouvir você. Mano, eu tô aí do seu lado agora. É um momento espiritual aqui. Tô aí do seu lado, fala junto comigo. Ai, fala no meu ouvido que eu falo no seu. Bem-vindos a mais uma aula maravilhosa! Esse é o canal Português Fácil, meu amigo, e ó, já vou avisando, corre lá pro meu Instagram, @Thiago_Buranella, porque assim como no YouTube, tem muita coisa interessante lá no Instagram também para você. Posts, Reels, Stories com dicas aí, e dia a dia também, né? Quem não gosta de ver um dia a dia, né? Então, vai lá fazendo um favor para a gente bater um papo e se quiser, vai na última foto, seja lá o que estiver acontecendo, Deus o livre, né? Mas tem uma foto lá falando a tragédia. Você vai lá, pode comentar aí embaixo, escreve assim, ó, professor, acabei de assistir o vídeo tal. Fala assim, ó, acabei de assistir o vídeo. Coloca o nome do vídeo, fala alguma coisinha para eu saber que você está indo lá também bater um papo comigo. Lá nos comentários é muito mais fácil até do que mandar um direct, porque o direct é aquele negócio do inimigo lá, que às vezes vai para solicitação e não vejo. Fechou? Combinadinho então? Então bora lá. Ó, vamos começar hoje? Hoje nós vamos falar sobre o quê? Ó, hoje nós vamos falar sobre uma dúvida que fica martelando na cabeça de muita gente, que é quando usar no qual ou do qual? No qual ou do qual? No qual ou do qual? Não sabe, fi? Então você vai aprender agora. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder absolutamente nada no canal Português Fácil. 2, 3 já? Valendo, tio. Galera, então vamos lá. Quando usar o do qual ou no qual? Galera, primeira coisa, é importante a gente saber o que é que compõe esse no qual e esse do qual. O que compõe isso é o qual e a qual, por exemplo, né? É o qual, beleza? Bom, junto desse o qual, tá? Está a preposição. O que é a preposição? Então, uma palavrinha que liga outras palavras. Então, por exemplo, eu falo bolo, chocolate. Eu tenho de. Eu tenho de, beleza? Cheguei, Londrina, é a minha cidade. Cheguei, Londrina? Cheguei em Londrina. O em está ligando essas duas palavrinhas. O em é uma preposição. Então, eu tenho essa construção, o qual, que existe também no feminino, como eu disse, a qual, tá? E eu tenho, junto com esse o qual, eu tenho a preposição. Eu tenho a preposição em e eu tenho a preposição de. Professor, mas cadê? A gente chama isso de contração. O que é a contração? Então, por exemplo, quando eu falo do qual, eu juntei a preposição de, né, de e o e, junto com o qual. Ficou do qual. Beleza? E o no qual? Significa que esse N ali é a junção da preposição em. Então, quando eu falo no qual, eu estou juntando o em preposição junto com a expressão o qual. Combinado? Então, quando você olha para o do qual, significa que tem a preposição de. Quando você olha para o no qual, significa que tem a preposição em. Ah, e aí já é uma dica muito importante. Por que é uma dica muito importante? Opa! Porque você vai ter que olhar na construção da sua frase, da sua oração, se vai exigir a preposição em ou se vai exigir a preposição de. Então, se você falar, e eu vou ensinar você a falar, eu sei falar, mas vou ensinar você a falar de modo que você perceba se precisa desse de ou se precisa desse em. Então, se você perceber que precisa do de ou precisa do em, significa que vai ser do ou no. Combinadinho? Bom, agora vamos fechar o primeiro raciocínio aqui ainda. Professor, beleza, eu entendi que tem o de e tem o em, que são preposições, mas o que é esse o qual? Esse o qual, moçada, é chamado de pronome relativo. Pronome relativo. Ah, professor, que nome estranho. Gente, o que é um pronome relativo? Ó, pronome, na verdade, significa que ele vai se referir a um nome. Beleza? Então, pronome vai se referir a um nome. E esse pronome relativo, ele aparece nas orações subordinadas adjetivas. Professor, começou a complicar, eu não sei isso. Relaxa. Relaxa. Se isso não tem a ver agora com a sua idade, não tem a ver com o que você está estudando, esquece, não precisa memorizar esse nome. Mas entenda que é um pronome relativo. É isso que você precisa entender, que o português é fácil. Agora, o que você precisa memorizar do pronome relativo? Pronome tem a ver com o nome. Vamos fazer um teste para ver se você percebe o que é um pronome relativo. Por exemplo, ó, a palavra que, ela pode ser um pronome relativo. Ou seja, a palavra que, ela pode ser um pronome relativo, assim como
o qual ou a qual pode ser um pronome relativo. Vamos ver em qual das orações o que tem uma função de o qual, a qual, ou seja, vamos ver em qual das orações esse que é um pronome relativo? Lembre-se, tem que ter a ver com um nome, porque é pronome. Vamos lá para o nosso teste então? Já! Vou colocar na tela para você duas orações. Primeira, espero que melhore logo. Segunda oração, os jogadores que são iniciantes recebem salários baixos. Então, eu vou colocar o que das duas orações de outra cor para você. Dá uma olhada aí, ó. Espero que melhore logo. E embaixo, os jogadores que são iniciantes recebem salários baixos. Em qual destas duas orações, o que ele é um pronome relativo? Lembrando que para ser pronome relativo, ele vai ter que se referir a um nome. Ó, espero que melhore logo. Opa, esse que, ele tá ligando ali o esperar, né? Espero que. O esperar é um verbo, então não é um pronome relativo. Por quê? Porque não está associado a um nome. Agora, olha embaixo. Os jogadores que são iniciantes recebem salários baixos. Perceba que esse que está se referindo a jogadores. Está se referindo aos jogadores. Então, se esse que está se referindo aos jogadores, significa que esse que é um pronome relativo. E se é um pronome relativo, se você percebeu que esse que é um pronome relativo, significa que você pode trocar por o qual ou a qual. Ah, professor, mas os dois estão certos? Sim, você pode usar o que, você pode usar o qual, você pode usar a qual. Tá tudo certinho, beleza? Por quê? Porque todos são pronomes relativos. É como se eu dissesse assim, não gosto de doce, mas comi um brigadeiro ontem. Não gosto de doce, porém comi um brigadeiro ontem. Então, mas o porém eles têm a mesma função. É isso. Então vamos lá, eu poderia falar assim, os jogadores, os quais são iniciantes, recebem salários baixos. Eu poderia usar os quais. Beleza? Então agora você já entendeu o que é os quais. Os quais, então, é um pronome relativo. Ele se refere a um nome. É isso? Fechou? E agora, vamos à nossa segunda parte da aula, que é a ideia desse vídeo. Quando usar o no qual, quando usar o do qual. Então, você vai juntar o pronome relativo com a preposição de ou com a preposição em. E lá no início do vídeo, eu já dei um spoiler. Eu disse o seguinte, se você olhar para a oração e perceber que está pedindo o de, vai ser do. Olhou para a oração e viu que está pedindo em, é no. Vamos lá? Oraçõezinhas na tela para você. Ó, o texto do qual falávamos na aula era interessante. Nossa, eu falei meio engraçado. Falávamos, parece que deu um bêbado. Muito legal aqui, Rosinho. Vamos lá. O texto do qual falávamos na aula era interessante. Segunda oração, o prédio no qual está situada a empresa é novo. O prédio no qual está situada a empresa é novo. Então, olha só, eu vou pintar esses verbos para você, o falávamos e o está. Perceba aqui, por que na primeira oração eu coloquei o texto do qual falávamos? Porque você vai perguntar, agora eu vou te ensinar a falar. Você vai perguntar para o verbo. Ó, falávamos. Falávamos é do verbo falar. Quem fala, fala de algo. Quem fala, fala de algo. Por isso que eu vou colocar o do. Então, o texto, e aí poderia ser da, né? Dependendo se fosse uma palavra feminina ali antes, mas como o texto é masculino, então, o texto do qual falávamos na aula era interessante. Por que poderia ser da? Porque eu estou juntando a preposição de junto com a qual, né? A planilha da qual falávamos, por exemplo. Tá? Então, o texto do qual falávamos. Por que é o do? Porque quem fala, fala de algo. Entendeu? Agora vamos ver o de baixo. O prédio no qual está situada a empresa é novo. Então, olha só. A empresa está situada. Então, quem está em algum lugar, nesse caso. Então, se está situada, ela está situada em algum lugar. Onde que ela está situada? No prédio. No prédio, não é? No prédio. Então, o prédio no qual está situada a empresa é novo. Fechou? Deu para entender? É isso. Agora você não erra mais quando usar o no qual ou quando usar o do qual. Fechou? Ó, vamos lá. Vídeos aqui no canal toda segunda, quarta e sábado. Não esquece de ativar o sininho, hein? Para você não perder nada.
Beijos e abraços, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu!